Bom, parece que eu fiquei devendo alguma coisa de ontem para hoje, porque as pessoas estão me cobrando. Você falou da passagem do Império para a República, botou os militares no meio dessa história, explicou alguma coisa, mas não continuou. A história parece que termina de repente assim, o próximo capítulo vai continuar isso aí, o próximo capítulo começa agora, com a continuação, não dos militares em si, porque não são protagonistas, não são pessoas tão importantes assim, que mereçam ser lembradas, mas o estamento militar como um todo, sim. É a parte militar da sociedade brasileira, que é a parte tutora da sociedade como um todo, é a parte que se julga superior e mais importante do que todos nós. Essa parte, sim, merece mais detalhe, mais olhar mais específico, inclusive porque os militares, eles eram muito bons. Você não lembra, eu também não lembro, a gente não viveu isso, afinal, o Marechal morreu aos 92 anos, em 1958, mas era o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, que era o defensor dos índios, criador do Serviço de Proteção ao Índio, e que dizia: morrer se preciso for, matar nunca. Não poderia viver nos dias de hoje, quando parece que o ditado dos militares brasileiros é matar os índios todos. A proposta, ali o Bolsonaro falava isso, fala isso ainda. Eu já estou usando o Bolsonaro no passado, olha, ele fala isso com a maior tranquilidade. O importante era matar os índios. Se nós tivéssemos feito como os americanos do norte, que mataram os seus índios todos lá, nós não teríamos senão umas reservas como eles têm lá, que são pouca coisa, e os índios têm os direitos muito cerceados. Em resumo, esse era o militar brasileiro, que era um militar humanista, decente, a pessoa digna de ser seguido, um exemplo digno de ser seguido. Outros militares houve também na história do Brasil ao longo do tempo, como o Marechal Henrique Dufles Teixeira Lott, que em 1955 garantiu, por ser um general e legalista, garantiu a posse de Juscelino Kubitschek na presidência da República, apesar das tentativas de golpear o Juscelino de toda maneira, inclusive o do próprio Carlos Lacerda, que era então um rebelde jornalista de esquerda, imagine você. Logo se revelaria o líder da União Democrática Nacional, a UDN, de extrema-direita, que reuniu ao longo da história o que houve de pior e de mais deletério na política nacional. O Lott chegou a ser chamado de soldado, aliás, sou chamado não, o livro em que se registra a vida do Lott tem por título O Soldado Absoluto. Lott era um soldado por excelência, e outros também houve por aí, como militares comunistas. Imagine você, Moacir Werneck Sodré, um general comunista que durante muito tempo ele pregou, e inclusive nas escolas militares. Ele era professor de escola militar, era uma pessoa, um cara inteligente, escreveu vários livros, História Militar do Brasil, a História da Imprensa Brasileira, escreveu inúmeros livros, a Revolução Brasileira, um monte de livros. E evidentemente, todos esses que eu estou citando aqui foram jogados na lata do lixo, e prevaleceram esses militares que aí estão: Augusto Heleno, Braga Neto, Sérgio Etchegoyen. Você vê por aí, pelos nomes das pessoas, pelo que elas lembram a você alguma coisa, que não são pessoas recomendáveis para ambientes civis, ambientes de desenvolvimento do ser humano. E por isso nós temos hoje no Brasil o quê? Os militares que pregam abertamente o fim das reservas indígenas, a exploração dos minérios nas reservas indígenas, a entrega do subsolo brasileiro à exploração estrangeira, a abertura da Amazônia para a invasão de exploradores, né? E ao mesmo tempo defendem que a Amazônia é brasileira e, portanto, não pode ficar sob a ingerência de ONGs e de governos
estrangeiros, como a Alemanha, como a Noruega, como os países que têm interesse na Amazônia, que são os países desenvolvidos. O mundo todo tem interesse na Amazônia. Está aí o Lula lá no Egito agora, exatamente defendendo essa retomada de posição do Brasil. Bom, isso era o que eu estava devendo como explicação, só para dizer que os militares, mais uma vez, ocupam o poder no Brasil, como já fizeram agora, mais recentemente em termos históricos, de 1964 a 1985, para destruir o que foi construído, inclusive por Cândido Mariano da Silva Rondon e tantos outros. Era um engenheiro militar, abriu a madeira, Mamoré, em Rondônia, é um homem, um desbravador. E, assim como ele, outros que também defenderam tanto os interesses brasileiros, a nação brasileira, a nacionalidade brasileira, que é o que o Brizola, que não era militar, dizia que era preciso se estabelecer no Brasil, primeiro, antes de se falar de cidadania, a nacionalidade brasileira. Não existe o Brasil como nação. Isso já é assunto também para outra conversa, oportunamente nós vamos falar. Até lá, um abraço.